Olá, pessoal, eu sou Rose Alves, do Pod Concurseiro, e hoje o tema é sobre o guia referencial para os concursos públicos. Lembrando que o escopo do episódio é para falar do guia referencial. E o CNU, pelo fato de ser um tema que está mexendo com todos os concurseiros, o guia remexe muitas coisas que acontecem no CNU, mas o episódio do CNU já foi feito, foi com o secretário José Celso, e hoje a participação da Gabriela Lota, eu estou muito feliz com a participação dela. Ela não é do MGI, ela não é da comissão do concurso, ela participou da elaboração do guia referencial para concursos públicos, ela é pesquisadora e é doutora também, e por ser especialista no tema, ela participou da elaboração desse guia. Então, eu gostaria que você se apresentasse, Gabriela, seja muito bem-vinda e fique à vontade. Obrigada, Rose. Primeiro, queria agradecer o convite, é um prazer poder fazer essa conversa com você, te parabenizar por esse trabalho tão importante, tão maravilhoso, e que ajude a inspirar novos ingressantes aí no serviço público, né? Bom, eu sou Gabriela Lota, sou professora da Fundação Getúlio Vargas, no curso de Administração Pública aqui em São Paulo, mas eu também sou professora da ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, que é vinculada ao MGI. Uma parte das pessoas que passarem em concursos vão fazer cursos na ENAP, né? Alguns são parte do curso de formação, inclusive. Sou doutora em Ciência Política, graduada e mestre em Administração Pública, e há algum tempo tenho estudado a atuação de servidores públicos, né? Enfim, tenho várias pesquisas para entender como é que o Estado funciona por dentro, e o que eu gosto de estudar é justamente como é que as pessoas transformam a vida cotidiana do Estado a partir do seu trabalho. E aí eu trabalhei, como você disse, eu fui uma das especialistas convidadas aí para ajudar a elaborar o guia referencial. O guia ele foi um conjunto de mãos, né, para a formação dele, sejam os ministérios que estão na esplanada, né, tem a ENAP, IPEA, né, universidades federais. Então, foi um conjunto de pessoas atribuindo, cada um com suas atividades, para formar o guia referencial para o concurso público, que a gente consegue entender uma inovação acontecendo, né, nos concursos públicos, a forma de cobrança, o tipo de... O que espera do órgão, né? Porque o guia é para orientar os órgãos, né? Como eles, né, vão proceder a partir de agora em relação aos concursos públicos. E trazer luz a situações como a descentralização da aplicação de provas, coisas que precisavam ser discutidas, né? Então, Gabriela, eu queria que você falasse o que seria o contexto, né, do guia, por que ele foi criado, o pano de fundo dele, para a gente entender de onde veio, né, essa ideia do guia. Bom, eu vou contar algumas histórias de bastidores, porque acho que podem ser legais, inclusive, para as pessoas entenderem como foi esse processo, né? Bom, todo mundo sabe, nós tivemos ano passado uma eleição, um novo governo entra, e esse novo governo entra com uma série de desafios de políticas públicas e de gestão, e um dos grandes desafios é a necessidade de recompor a mão de obra, os quadros do governo federal, porque a gente teve muita saída nos últimos anos, poucos concursos, muitas aposentadorias, e isso fez com que várias áreas do governo ficassem quase num apagão, né? Inclusive de capacidade de ação por falta de servidores e servidoras públicas, né? Então, quando esse novo governo assume, ele já tem como uma das suas pautas centrais a ideia de que vai ter que fazer concurso. A gente precisa repor essas vagas, precisa trazer pessoas para conseguir fazer a máquina voltar a funcionar. Mas tem um desafio muito grande que vários pesquisadores têm identificado nos últimos anos, e quem trabalha na administração pública sabe isso muito claramente, que é não necessariamente a maneira como a gente faz concurso, é uma maneira que consegue, de fato, atrair quadros que vão permanecer ou que conseguem contribuir para a melhoria do nosso Estado. Porque a gente tem um mercado de concurso, né? Ainda mais quando ficou muita demanda sem ter concurso, esse mercado aumenta, ele fica mais competitivo, e isso acaba fazendo com que certos perfis acabem passando, especialmente nas carreiras de elite, que não necessariamente são perfis alinhados com a necessidade que o Estado tem. Então, tinha um desafio colocado, tinham dois desafios colocados aqui. O primeiro a gente precisa fazer concurso, o segundo não é fazer concurso de qualquer jeito, porque a gente precisa repensar o próprio instrumento de concurso.
Mas repensar instrumento de concurso demanda uma mudança legislativa muito profunda. A gente tem um PL em discussão agora, que está no Senado, a gente já teve outras propostas antes de mudar o instrumental, e isso são processos de muito longo prazo, e o governo precisava de uma solução mais imediata, que é o que eu consigo fazer para ano que vem, a gente ter uma mudança na maneira como a gente faz concurso, ajudar as áreas a fazerem concurso de maneira rápida para repor esses quadros, mas ao mesmo tempo fazer concursos que sejam melhores, né? Que sejam mais eficientes, mas que também consigam trazer um perfil um pouco mais alinhado. E no começo do governo, eu acho que foi em fevereiro, por aí, a ministra da Gestão, Esther Dweck, ela decidiu criar uma secretaria nova, que é a Secretaria 7, Secretaria Especial de Transformações do Estado, cujo secretário é o Chico Gaetani, que é uma figura muito conhecida da administração pública, já assumiu vários cargos, e é um grande pensador das mudanças do Estado, né? E o Chico decidiu organizar um evento em Brasília de inauguração dessa nova secretaria, né? E convidou, além, obviamente, da ministra, um outro pesquisador chamado Miguel Lago e eu, para discutir a importância e os desafios dessa secretaria. E nessa mesa, na qual estávamos nós quatro, né, o Chico, a ministra Esther, o Miguel Lago e eu, em algum momento, eu não lembro qual foi o comentário exatamente de onde veio, mas a ministra falou, mas o que vocês acham que a gente devia fazer? E eu fui taxativa de falar, eu acho que a gente precisa... Tem uma coisa que a gente pode fazer em relação ao concurso que não demanda mudança legislativa, que é todo servidor público, não importa qual área ele entre, tem que ter conhecimentos básicos a respeito do estado das políticas públicas e das instituições democráticas. E isso deveria ser um pré-requisito para quem vai trabalhar desde a área de TI até a área ambiental, passando por política social, área de compras, não importa onde a pessoa esteja, a pessoa precisa entrar no estado e entender que a função dela é servir à sociedade. E servir à sociedade significa conhecer as instituições políticas, respeitar as instituições, ter um ethos que defende o Estado democrático de direito, entender qual é a sua função na política pública, entender que nós temos um Estado voltado a gerar inclusão, reduzir desigualdades e assim por diante. E falei isso de maneira muito irresponsável. Eu lembro que eu soltei assim, né? E acabou aquele evento e a gente foi almoçar, um monte de gente foi almoçar, a ministra, inclusive, e a gente sentado numa mesa grande de almoço, a ministra falou para a equipe, gente, eu quero uma comissão para a gente fazer um guia, para colocar nesse guia essas coisas que a Gabriela e o Miguel falaram que são essenciais, que todo servidor público deveria conhecer. Então, a conversa inicial era uma conversa do tipo, tem conteúdos básicos que todo concurso deveria cobrar. E só o fato de cobrar, você estimula a estudar, e o fato de estimular a estudar tem uma função de cidadania, né? A conversa começou por aí, mas ela ganhou uma complexidade muito maior quando ela entra na própria equipe do Ministério. Quem vai tocar isso é a Cida Chagas, que é uma super conhecedora da administração pública, e que vai dizer, não é só uma questão de conteúdos básicos, mas é uma questão de processo. Porque o que acontece hoje é que cada ministério, cada área faz o seu concurso sozinho, faz de um jeito que a gente coordena muito pouco, a gente tem perdas em termos de eficiência no processo, de desconhecimento, de não conseguir acumular conhecimento nesse processo, e a gente deveria, então, investir na construção de um guia que desse parâmetros de como fazer um concurso, porque, lembrem, muitas áreas ficaram sem fazer concursos muitos anos, então essa expertise se perdeu, e tem áreas novas que nunca fizeram concurso, tem ministérios novos que vão fazer agora pela primeira vez. Então, tinha uma questão, eles decidiram fazer o guia com esses dois objetivos, um objetivo de ajudar na construção de expertise e capacidade para se fazerem concursos melhores, e, ao mesmo tempo, fazer aquilo que foi a conversa inicial, que dar parâmetros básicos que deveriam guiar qualquer concurso público, em termos de competências, conhecimentos, habilidades e atitudes que são requeridas a qualquer servidor público, não importa a função que ele exerça. Então, foi um pouco por aí que nasceu, e como você disse, isso foi um processo feito muito rápido, a muitas mãos, de forma que, assim, eles conseguiram juntar em pouquíssimo tempo vários especialistas que foram trazendo aportes em termos de processos, procedimentos e em termos de conteúdo para colocar tudo junto e virar esse guia referencial.
O guia teve como uma das consequências, eu acho que não é o guia, mas essa discussão teve um dos desdobramentos, a ideia do CNU, porque o CNU também veio com esse sentido de tem que fazer muito concurso, tem que fazer rápido, tem que fazer bem feito, e a gente pode acumular expertise e com isso melhorar o processo sem ter que ter mudança legislativa. Então, eu te diria assim, Rose, embora sejam coisas separadas, CNU e o guia, eles estão juntos desse grande processo de melhorar a maneira como a gente consegue recrutar e selecionar dentro da administração pública federal, sem fazer uma transformação que demandasse mudança legislativa, mas conseguisse ser implementada agora, né? Então, acho que é um pouco esse movimento, né? Uhum. Ele traz como o parâmetro de seleção positivo, né, para os órgãos, o guia. Além disso, né, ele traz o processo de contratação da banca, a comissão, né, os bastidores de um concurso público, que quando a gente, como concurseiro, né, o concurseiro ele vai acompanhando as notícias, mas como acontecem os prazos, esses detalhes estão no guia, né, para uma orientação a todos os concursos públicos, não só para o concurso nacional unificado. Então, eu acho que isso é muito legal, Rose, porque ele dá transparência para o processo, que ajuda o concurseiro, e, ao mesmo tempo, ajuda as áreas a construírem uma expertise que seja minimamente coerente, homogênea entre os vários. Assim, não precisa cada um criar o seu procedimento, quebrar a cabeça de como é que faz, depois ser judicializado, né? São muitas etapas que podem ser muito bem planejadas e padronizadas até certo sentido, né? E é muito legal isso ser um guia, porque o guia, ele ajuda também a formar essa expertise em áreas que o governo federal não tem ingerência. Porque, por exemplo, estados e municípios podem se inspirar no guia para fazer os seus próprios procedimentos. Então, é como se ele ajudasse a disseminar boas práticas, né, para fazer isso funcionar melhor. Sim, e de uma linguagem muito acessível, que ele não é rígido, assim, né, a forma de comunicar. Então, o concurseiro, ele tendo acesso ao guia que tá para todo mundo, né, para ler, e a linguagem é muito fácil de entender o que ele está trazendo, isso é muito importante também. O parâmetro de seleção positivo para os órgãos, né? Como é que a gente pode entender através do guia, já com esse contexto, né, a sua experiência que você viveu nessas conversas com o pessoal, de que forma o concurseiro pode entender a seleção positiva orientada pelo guia aos órgãos. A construção do guia, a ideia original, depois ele se complexificou, foi justamente de que qualquer servidor público, não importa onde ele atue, ele tem que carregar dentro dele o que a gente chama de ética, de ethos burocrático ou de ética do servidor, né? Porque a ideia basicamente qual é a grande diferença entre um funcionário que vai trabalhar numa empresa e um funcionário que vai trabalhar no serviço público? A grande diferença é que o cliente e a pessoa para quem nós trabalhamos no serviço público é necessariamente o cidadão. E o cidadão que é portador de direitos, que é heterogêneo, que é desigual, e para o qual nós temos que entregar serviços que são compatíveis com as necessidades, com as demandas e com a necessidade de resolução de problemas que ele vivencia. Por isso que toda a lógica do trabalho no serviço público ela é guiada por outros valores e por outras éticas, né? A questão é que quando a gente faz processos seletivos em que a gente só foca no que a gente chama de competências em termos de conhecimento, que é a prova decoreba de sempre, a gente não consegue avaliar se esse servidor é um servidor que tem valores compatíveis com o que é o ethos do serviço público. E eu vou dar alguns exemplos aqui que podem parecer meio bobos, mas, assim, são coisas muito corriqueiras. Por exemplo, em vários municípios, a gente não contrata professor sabendo se o professor sabe dar aula. Porque a gente faz prova de conhecimento, o professor é ótimo em história, mas a gente não avalia nem se ele sabe falar em público, né? Ou seja, eu não estou avaliando uma competência que é necessária para o exercício da sua função. Mas a gente faz a mesma coisa contratando o servidor público que é contra direitos, servidores públicos que são contra a igualdade, servidores públicos que são contra a democracia,
né, para jogar para os extremos aqui. E claro que isso vai virar uma grande incompatibilidade. Como é que eu posso querer que o servidor público dedique o seu trabalho para construir um Estado democrático de direito se ele é contra a democracia e contra a ideia de direitos? Não sei se está clara essa incompatibilidade, mas isso é um problema. Isso é um problema para um serviço público forte, para um serviço público que consiga entregar aquilo que a sociedade precisa. Então, o guia ele é baseado na ideia de que nós temos que aprimorar processos de concurso público no sentido de conseguir recrutar e selecionar pessoas que são mais alinhadas à ética do servir. A gente não resolve tudo num concurso público, obviamente. Primeiro, porque parte desses valores são valores que são desenvolvidos no cotidiano do trabalho, a pessoa não traz isso com ela, né? E, em segundo lugar, porque nem tudo dá para se avaliar, né? Então, assim, a gente não espera que o concurso público resolva tudo, mas só o fato de um concurso, no seu edital, sinalizar certos elementos e depois fazer os alunos estudarem esses elementos e depois cobrar esses elementos com provas que não sejam apenas de avaliação de conhecimento, por exemplo, provas analíticas, resolução de problema e coisas do tipo, já ajuda a gente a criar maior alinhamento entre o perfil das pessoas que vão entrar e aquilo que é requerido para o exercício na função das suas funções dentro do Estado, dentro de um Estado democrático de direito. Então, a base toda do guia é voltada a isso, quer dizer, não é o concurso público não é um processo só de checklist, no sentido de que você segue todo o procedimento e necessariamente você contrata a melhor pessoa. Na verdade, esse procedimento ele tem que ser regado, ele tem que ser, tem que ter dentro dele toda essa lógica de qual é o melhor servidor público para alcançar aquele resultado que a organização e o Estado querem. E é por isso que a gente reforça muito no guia essa ideia do ethos burocrático, da ética, do servir, das preocupações que os servidores têm que ter com temas de instituições, democracia, realidade do Brasil, direitos, igualdade, combate ao racismo, a outros tipos de desigualdade, enfim, porque é justamente o Estado dando o tom do que é que se espera das pessoas que vão trabalhar dentro do próprio Estado. Uma coisa interessante quando fala da vocação do concurseiro, né, do estudante para concurso que almeja o ingresso no serviço público. Com a escassez dos concursos, acabava que o concurseiro tinha um certame aberto, mesmo que não se identificasse com aquela área, faz o concurso, porque é a única oportunidade que tinha, e focava bastante, tão somente no salário, que é uma coisa importante, mas a remuneração, com a escassez de oportunidades, ficava sem muita escolha, né? E eu até comentei no episódio do CNU o fato de ter vários certames, vários órgãos num único concurso, deu a chance do concurseiro pensar em, finalmente, eu vou escolher uma área que tem a ver comigo, pela multiplicidade de vagas, né, que a gente tem em relação a cada bloco temático, né? E isso é bem impulsionado no guia também, né? Está dentro até o ethos público, né? Porque a vontade de servir, o como servir para a sociedade, e a sociedade também ganha com isso, né? Porque a chance que tem de uma pessoa que está na ponta recebendo a política pública e poder ajudar na implementação futuramente, na formação, é um ganho para a sociedade. Exatamente. E acho que essa tem que ser uma preocupação que deveria reger todo o processo de gestão de pessoas no serviço público, né? Porque assim, o concurso é uma parte desse processo, e para mim já é um ganho enorme ter um processo, como vai ser o CNU agora, que tem o guia como base e que traz vários desses princípios no seu próprio desenho, como a ideia de unificação, de descentralização, de ter vários lugares ao mesmo tempo, de pensar em política de inclusão, enfim. Eu acho que o CNU, ele representa muito bem esses princípios todos de se pensar em aprimorar o recrutamento e seleção.
Mas isso, como eu disse, tem que ser um processo que vai reger a vida funcional dos servidores. Depois, quem entrar nos programas de formação, essa é uma outra ação que a gente está desenvolvendo. Quem passar em concurso vai ver depois. A gente está desenvolvendo, junto com a ENAP, eu também estou assessorando eles, um programa de ambientação que vai ser unificado e obrigatório para todos os entrantes do CNU. Então, todo mundo que entrar, não importa onde vai trabalhar, vai ter um curso de ambientação obrigatório, que depois as pessoas vão ter mais informação, porque a ideia justamente é que todo mundo que trabalha no serviço público tem que entender o que é compras, o que é licitação, o que é gestão de pessoas, o que é, de novo, instituições, política, processo político, e assim por diante, né? Mas isso tem que ser pensado ao longo da gestão das carreiras também, né, Rose? Porque você é servidora, você sabe disso. As pessoas, quando entram no Estado, o Estado muitas vezes é uma máquina de desumanização. É tão difícil trabalhar, são tantos conflitos, são tantos desafios todo dia, que mesmo aquela pessoa muito vocacionada pode ir perdendo sua vocação ao longo do tempo. E aí a gente tem que ter um trabalho muito forte de gestão de pessoas, de retomar a vocação do servidor, né? Eu sempre falo isso quando eu trabalho com formação de servidores, assim, a gente tem muita professora que ao longo da sua carreira começa a detestar na aula, né? E as pessoas entram para ser professor porque elas sonham com a educação, elas amam a educação, elas acham que a educação é transformadora. O que a gente faz com as pessoas que faz uma professora detestar da aula? E como é que a gente pensa uma política de gestão de pessoas em que você retome essa vocação, retome a paixão que fez ela querer entrar lá, né? E tem várias práticas para fazer isso acontecer, tá? Mas só para dizer que eu fico muito feliz de ver esse movimento, e acho que esse movimento tem que ser um movimento muito amplo, que vai estar agora pensando em recrutamento e seleção, mas tem que pensar depois a formação, tem que pensar depois a alocação, educação continuada, desenvolvimento, desempenho e assim por diante, né? Porque o que a gente quer é que a gente tenha o Estado com servidores vocacionados, que gostem do que eles fazem, que sejam motivados e que tenham a ideia do servir ao público como parte intrínseca da sua atuação cotidiana, né? Que isso seja um elemento motivador do trabalho. Sim, e seria até interessante alcançar os servidores que já estão lá, né? Também essas preparações, porque entre pessoas motivadas e num ambiente em que as pessoas estão desmotivadas, acaba, como você falou, né? Como é que uma professora, ela, com o tempo, passa a não gostar mais de dar aula. Às vezes está sobrecarregada, porque a pessoa que é mais proativa, infelizmente, né? Algumas pessoas aproveitam desse perfil e sobrecarrega, né? Então, essa pessoa, a tendência dela é ela ficar desmotivada com o tempo. Exatamente. E por isso que é importante, você está super certa, assim, retomar esse brilho no olho de quem já estava lá também, né? Essa coisa de você retomar a vocação até para o ambiente, o clima do ambiente de trabalho ser favorável para os novos entrantes, né? Assim, a coisa que mais me apaixona, por que eu estudo servidores públicos? Porque eu faço entrevistas, assim, né, nessa minha trajetória de mais de 20 anos, eu já entrevistei muito mais de 1.000 pessoas diferentes, assim, muito mais, nem sei dizer quantas. Mas as entrevistas, as pessoas me contam que elas falam com brilho no olho. As pessoas têm paixão pelo que elas fazem. E é isso, eu contar, nossa, porque eu trabalhei naquela política que transformou a vida de tanta gente. Por mais difícil que tenha sido, o efeito de quem trabalha no Estado é um efeito, em geral, muito grandioso, né, em termos do impacto que a gente pode causar na sociedade, na transformação do país e da vida das pessoas. E isso tem que ser relembrado constantemente, porque isso tem que ser um fator de motivação. Mesmo para quem trabalha lá na área meio, assim, a pessoa trabalha com licitação, mas ele tem que saber que a compra que ele faz, se ele faz bem feito, vai fazer com que crianças aprendam melhor, ou vai fazer com que pacientes possam ser curados, né? É um pouco retomar essa coisa da vocação, da motivação para o trabalho e da ética do servir mesmo no trabalho cotidiano. E até entender o próprio órgão, né? Que às vezes a pessoa está na área meio, ela não sabe o que o órgão faz, o que o órgão entrega para a sociedade, né? E vem cadeia de valor, enfim, para entender o que entrega, as entregas desse ministério. E entender até a esplanada, né? As relações entre esses ministérios. A esplanada eu falo no sentido do governo federal, né? O executivo federal. Né?
Esse é um dos temas fundamentais de pensar cursos de ambientação, né? Porque também uma das coisas que acontece muito, você já deve ter visto isso muito, Rosa, as pessoas entram na sua caixinha organizacional e acham que o mundo é só aquilo, né? Eu nasci, síndrome de Gabriela, que a gente brinca, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, né? Mas, na verdade, o mundo da política pública, ele é muito complexo, as organizações deveriam se conversar muito mais, né? A gente deveria ter processos muito mais dinâmicos que dependem dos servidores e das servidoras públicas construírem. Então, essa coisa de você botar as pessoas fora da sua caixinha também é muito importante, né? Sim. A descentralização de provas, na aplicação de provas, é uma realidade para o CNU, né? Ele está trazendo isso. São 217 cidades de aplicação de provas, e é uma coisa que já está mencionada no guia também, né? Então, quando eu estava lendo sobre o CNU, as primeiras notícias, né? Eu estava no meu terceiro episódio, mais ou menos, do Pode Concurseiro. Aí, quando eu vi a notícia, nossa, que bacana, aí eu fui ler, aí eu fui para o guia, aí nossa, ele está refletindo o guia. Aí eu fui olhando, aí vi seu nome lá junto, né, com o José Celso também. Aí nossa, então ele está refletindo, de alguma forma, as perspectivas do próprio guia. E eu fiquei muito feliz em saber, porque eu já morei em Manaus, né, tive dificuldade para fazer provas, algumas eu não fiz, justamente por conta da passagem de avião, né, e é uma realidade de muitos concurseiros. E agora poder estar mais próximo das suas residências, a aplicação da prova, é um fator de democratização de acesso que está revolucionando, assim, né? Por isso que eu falei que as duas coisas são processos que caminharam muito juntos, né? O guia e o CNU, e esse foi um dos princípios que estava já no guia e se reflete no CNU. E eu acho que tem uma coisa que você está trazendo, Rose, que é muito importante também, que inspirou um pouco a discussão do guia e está inspirando o CNU, obviamente, que é a ideia de que para a gente ter uma administração pública melhor, para a gente ter um Estado melhor, esse Estado ele tem que refletir mais a sociedade brasileira. O que isso significa? Não adianta a gente querer ter um Estado que gera inclusão, que é mais democrático, que gera mais direito, se todo mundo que está dentro do Estado representa um perfil socioeconômico e demográfico muito específico e que não representa a parcela da sociedade, né? É mais ou menos assim, como é que alguém que nasceu e cresceu em Brasília, uma pessoa de elite, vai ser capaz de entender os problemas de fome que acontecem na Amazônia? É impossível, né? Por mais boa vontade que essa pessoa tenha, a gente tem limitação na nossa capacidade de conhecer o mundo, que é dada pela nossa posição social. E vários estudos mostram que quando você tem um Estado mais diverso, ou seja, um Estado que dentro dele tem uma burocracia que representa o perfil sociodemográfico da sociedade, essa representatividade, ela tem dois efeitos muito importantes. Tem um primeiro efeito, que é esse efeito que você mencionou, que é permitir que mais pessoas da sociedade possam ter a carreira pública como parte da sua vida, possam sonhar com isso e possam realizar isso, é o que você chamou de democratização, né? Então, por exemplo, se a gente tem uma sociedade, como é o Brasil, em que você tem 55%, eu acho, de pessoas, salvo engano, posso estar falando um número aproximado, pretas e pardas, mais ou menos isso. A gente deveria ter esse valor deveria estar refletido de alguma forma na burocracia estatal, porque é justo que toda a sociedade brasileira possa concorrer a ser servidor público, concorrer a um concurso. Então, esse é um lado da história, que é democratizar o acesso. Mas as pesquisas vão mostrar também que, ao você gerar mais representatividade dentro da administração pública, ou seja, ao ter uma burocracia mais diversa, isso gera mais efeito na legitimidade que a sociedade dá para a administração pública e para a própria democracia. Por quê? Porque uma coisa é um cidadão comum olhar para o Estado e falar: nossa, todo mundo que está lá é homem branco, eu não tenho nada a ver com esse pessoal toma decisões que não me representam. Outra coisa é eu olhar para o Estado e falar: o Estado me representa porque tem pessoas lá que são parecidas comigo, que já viveram coisas que eu vivi, né? E eu poderia estar lá. Isso é o que a gente chama de representatividade
representatividade burocrática, que é quando a administração pública tem uma composição sociodemográfica que representa a sociedade. E isso tem efeito tanto para a democratização do acesso ao Estado, como para a legitimidade do Estado por parte da sociedade. A gente tem uma sociedade melhor e uma democracia mais forte quando a sociedade se vê representada no Estado. E eu estou dizendo tudo isso para falar descentralização, mecanismos de política afirmativa como cota, mecanismo de inclusão, como, por exemplo, você não precisar pagar, certos perfis populacionais não precisarem pagar a inscrição, mudança de horário de aplicação de prova, unificação de prova, tudo isso são mecanismos que potencializam maior representatividade burocrática, justamente porque a gente está gerando democratização no concurso e isso pode aumentar a legitimidade do outro lado. Então, eu diria, enquanto pesquisadora desse campo, eu diria que essas são decisões muito acertadas, que em vários países do mundo já se mostraram tendo muito efeito positivo para o funcionamento da administração pública. Sim, imagina um beneficiário do Bolsa Família entrando como analista técnico em políticas sociais. Exatamente. Alguém que conhece qual é a necessidade, qual é a demanda, que não vai inventar um sistema de cadastro que depende de uma tecnologia indisponível, que demanda que as pessoas tenham que levar um monte de documento que elas não têm, né? São pessoas que vivem essa realidade, portanto, conseguem aportar um conhecimento para o desenho da política pública que pessoas de outra realidade não conseguiriam. E aqui não tem pessoas melhores ou piores, tem pessoas diferentes. Eu acho que essa é a grande questão aqui. É apostar na diversidade. Apostar que a diversidade traz ganhos para todo mundo. Sim. E as carreiras, falando de ATPS, né? A importância das carreiras transversais para a administração pública. Queria que você falasse, porque o concurseiro, ele agora que está ouvindo mais falar sobre esse tema, não era muito discutido dentro, em relação à preparação do concurso público, né? Aí eu queria que você falasse a importância disso para a administração. Nossa, acho ótimo você me fazer essa pergunta, Rosê, é um dos meus temas preferidos. Esses tempos, eu dar uma entrevista longa para um jornalista, ele falou, queria que você falasse uma última frase, o que você acha que é o futuro das carreiras? Eu falei, para mim, o futuro das carreiras são carreiras transversais com integração federativa. Quer dizer, a pessoa pode trabalhar em qualquer ente federativo, vai circular e assim por diante. Por que eu estou falando isso? E por que para mim esse é o futuro das carreiras? O Estado hoje, e cada vez mais, tem lidado com o que a gente chama de muitos problemas complexos. Problemas complexos são problemas que não cabem numa caixinha. Pensa, por exemplo, essa questão das mudanças climáticas que a gente está vivendo. Mudança climática não é um problema só ambiental, porque a mudança climática afeta a produção de alimento e daqui a pouco vai virar um problema relacionado à fome. Mudança climática faz as pessoas perderem a casa, vira um problema habitacional. Mudança climática faz as pessoas não conseguirem trabalhar, vira um problema de renda. Faz criança... Esses dias estava na Secretaria de Educação discutindo isso. As secretarias de educação estão tendo que criar políticas para lidar com mudança climática, porque quando faz muito calor ou chove muito, a escola fecha. Então, mudança climática é um típico problema complexo. E a natureza dos problemas complexos é de que eles não têm uma solução simples. Eles não cabem numa caixinha e não existe uma secretaria ou um ministério ou uma carreira sozinha que resolva esse problema, justamente pela sua natureza complexa. Qual é a solução, portanto? A solução é a gente conseguir integrar caixinhas, e isso podem ser caixinhas ministérios, secretarias, departamentos, mas pode ser governo federal, estadual, municipal, para que juntos consigam pensar soluções complexas para a resolução de problemas complexos. E o que as carreiras têm a ver com isso? As carreiras são um dos mecanismos que nos impedem ou dificultam de construir soluções complexas para problemas complexos. É uma delas. O orçamento é outra, a estrutura organizacional é outra. Por quê? Porque o que acontece é que a administração pública ela é toda organizada pensando nas caixinhas. Então, você tem o orçamento da saúde, a carreira da saúde, a estrutura organizacional da saúde. Isso no federal, nos estaduais e nos municipais. Você tem a carreira da educação, a caixinha da educação, o orçamento da educação. Aí você quer fazer uma política juntando educação e saúde?
e não consegue, porque ninguém se conversa, ninguém entende o que o outro fala, o orçamento está em uma caixinha só, você não consegue... É uma zona, e é uma zona não só em termos práticos, mas também em termos cognitivos. Por quê? Porque as pessoas que trabalham nessas caixinhas, elas são formadas e socializadas apenas na linguagem da sua caixinha. Elas não são socializadas para pensar soluções de maneira integrada, para aprender a dialogar entre diferentes caixinhas, para enfrentar barreiras cognitivas justamente que nos impedem de fazer soluções complexas. O futuro do Estado é um futuro de resolução de problemas complexos, e isso requer carreiras que consigam transitar. Só a carreira transversal faz isso. Porque a própria natureza da carreira transversal é feita pensando em pessoas que vão circular, e ao circularem, estas pessoas, primeiro, quebram barreiras organizacionais, segundo, não têm o limite cognitivo porque elas conseguem dialogar, e em terceiro lugar, elas vão polinizando soluções, ideias, elas vão levando uma ideia de um lugar para o outro, elas vão criando redes, elas vão articulando relações. A gente tem várias pesquisas que mostram, por exemplo, que as grandes políticas intersetoriais que a gente teve no Brasil, e eu vou dar o Bolsa Família como um exemplo mais marcante, foram políticas propostas por pessoas de carreiras transversais. Porque essas pessoas pensam fora literalmente da caixinha organizacional. Eles não estão pensando naquela caixinha, porque eles já trabalharam em outros ministérios antes, então eles sabem, podemos pegar a solução daqui, dali, já fizeram isso aqui, eu sei para quem ligar, eu sei com quem conversar, eu sei como as coisas funcionam. Então, isso é uma primeira dimensão. O futuro das carreiras é um futuro de carreiras transversais, se a gente apostar em melhores políticas públicas, porque a natureza das políticas públicas vai ser cada vez mais complexa. Além disso, carreiras transversais, elas são muito melhores em termos de capacidade de desenvolvimento de competência e motivação. Por quê? Porque justamente aquele problema que a gente estava falando antes, a pessoa vai lá, passa num concurso que é o que tinha naquele momento. E às vezes ela não está feliz. Aquele concurso não é o que consegue estimular as melhores competências dessa pessoa, não está alinhado às competências que ela tem. E, na verdade, ela adoraria trabalhar em outra coisa. Mas o custo de ir para outro lugar é tão grande que as pessoas muitas vezes não vão. Isso gera desestímulo, desmotivação, e a própria administração pública perde um super potencial de usar essas pessoas nas áreas em que elas seriam mais produtivas, motivadas e felizes, né? Então, ao promover carreira transversal, a gente também potencializa que as pessoas procurem lugares onde elas conseguem exercer melhor a sua vocação e ser mais felizes no trabalho. Isso diminui muito rotatividade, essa coisa de eu passo num concurso, depois passo em outro, depois passo em outro. Diminui muito licença, diminui muito problema de saúde mental, burnout, desmotivação, insatisfação no trabalho. Justamente porque a pessoa tem muito mais flexibilidade de poder circular. E aí, só para fechar essa discussão, acho que eu espero já ter convencido todo mundo, mas assim, só para fechar, tem várias discussões que vão falar que essas novas gerações, sei lá, a geração do meu filho, né, essa geração que agora está na adolescência, ou mesmo a geração que está aí perto dos 20, são gerações que nunca vão passar a sua vida numa organização, não vão, né? Essa coisa é um trabalho para o resto da vida, isso acabou mais ou menos na nossa geração, Rose, assim, talvez a geração aí dos 30, perto dos 30 ainda seja assim, mas fora isso não vai mais ser. Quando você pensa em carreira transversal, você ainda atrai esse público, que é um público que não quer passar a vida numa organização, que pensa em circular. Imagina que maravilha se você pudesse... Eu fico 3 anos em Brasília, no ministério, aí cansei desse trabalho, vou ficar agora 5 anos trabalhando numa organização no Rio de Janeiro, né? Depois eu vou para Manaus, porque eu estou com outro momento da minha vida, mas eu estou ainda dentro do Estado, e o que eu estou fazendo é levando ideias, eu estou polinizando, eu estou costurando ações, eu estou ajudando, é uma rotatividade positiva nesse sentido, porque você está costurando coisas dentro do Estado. E só as carreiras transversais permitem fazer isso com baixo custo. E o ganho que a carreira tem, né, com essas mudanças, no servidor experimentar, né, viver políticas públicas em diversos ministérios,
o que ela traz de bagagem, né? Essa pessoa traz para ajudar na política pública. O capítulo 5 do guia, ele fala da parte da inscrição também, que isso reflete no CNU, você pagar uma taxa de inscrição e poder concorrer em diversos cargos dentro do bloco temático. Fala da descentralização na aplicação de provas e fala também das bolsas de estudo para estudo, né, no concurso público de forma gratuita, mas como orientação aos órgãos. Né? E se você pudesse falar, explicar um pouco o contexto disso, de que forma está esperando essa abordagem na prática, né? Eu não sei dizer, Rose, se algum órgão já está adotando, a não ser o exemplo que eu vou dar agora, tá? Eu não sei o quanto já tem outros órgãos adotando isso, mas eu acho que essa é uma política muito interessante que o guia tá propondo, e eu espero que tenha organizações implementando. O caso que eu conheço, que foi o caso que inspirou o guia, é o caso do Itamaraty. Né? Então, o Itamaraty tem uma política já faz algum tempo, de oferecer bolsas para pessoas negras poderem fazer cursos de formação, e eles têm, salvo engano, inclusive um processo de tutor, um diplomata que ajuda essa pessoa, meio um coach, né, ajudar a estudar, para poder aumentar as chances de pessoas negras passarem no concurso para diplomacia. E esse é um processo que já existe há algum tempo, no caso do Itamaraty, né? O Itamaraty tem um trabalho muito grande de inclusão há algum tempo, tanto relacionado à questão racial como questão de gênero, até porque é uma das carreiras com maior concentração de homens brancos, né? Então, na verdade, se criaram grupos lá dentro para pensar processos de inclusão, e o cursinho tem sido o cursinho, na verdade, as bolsas para fazer cursinho, não oferta de cursinho, né? Mas bolsa para fazer cursinho tem sido uma das ações prioritárias aí do Itamaraty. E o Itamaraty foi uma inspiração para essa proposta dentro do guia. Eu não sei se hoje tem outros órgãos, talvez você tenha conhecimento de outros órgãos que já estão adotando isso, eu desconheço. Mas eu espero que tenham já várias práticas acontecendo. Está acontecendo um movimento, né? Na página 54, até gravei a página lá do guia, tem alguns exemplos de órgãos, como a AGU, né, que fez uma preparação específica para o pessoal que estava no concurso deles. E eu tenho visto movimentos das associações. Sim. Tem um concurso do IPEA que já está aberto, já tem prova marcada para fevereiro, por exemplo. Aí a associação do IPEA tem feito reuniões no Zoom, né, online e gravado, com alguns conteúdos específicos da prova de forma gratuita, né? Eu até publico lá no meu Instagram quando eles já têm as aulas, aí eu já publico para o pessoal do IPEA ir para lá, né, para acompanhar. Então, há um movimento para que isso aconteça. Eu fiquei muito feliz, porque o curso para concurso, o valor é uma barreira, né? É uma barreira. O ingresso no serviço público através do concurso é a forma mais democrática. Porém, na preparação para o concurseiro chegar competitivo para entrar no serviço público, é uma barreira muito grande pelos valores na preparação do concurso público. Para estudar com materiais, para me tornar auditora, eu passei primeiro na primeira etapa dos concursos como contadora do Ministério, para conseguir comprar coisas que eu não tinha acesso facilmente antes, para poder estudar para o concurso mais complexo. Porque vai aumentando a complexidade, os materiais também ficam mais caros, né? Você vai precisar de outras ferramentas. Então, é uma barreira muito grande. Isso não só, né, foi o caso do meu exemplo, mas tem gente que, até para estudar, para ser contador, técnico administrativo, né, o nível médio, os cursos, eles têm um valor relevante, né? Sim. E essas pessoas acabam não competindo de igualdade, porque vai atrás do YouTube, vê a aula gratuita, mas o nível que as pessoas já estão, as que estão comprando o curso, é totalmente diferente para chegar e competir por essa vaga, né? E adiciona-se a isso o fato de que, para algumas carreiras, não é só o curso e o concurso, mas são os anos em que você não consegue trabalhar plenamente, porque você fica dedicado a estudar, né? Então, você tem que ter alguém bancando sua renda, ou você tem que ter trabalhado antes e juntar dinheiro para conseguir não trabalhar, né?
Por isso que eu acho super importante essas experiências. Espero que vários órgãos, além das associações, peguem isso como uma prática. E eu acho que tem uma coisa importante daqui também, que talvez a gente nem esteja discutindo tanto, mas acho que pode ser uma externalidade positiva, que é o fato de você ter pessoas que estão nas carreiras, de alguma forma, sei lá, dando palestra, trabalhando em cursinho, seja o que for, também é uma forma de aproximar candidatos, de falar, é possível estar lá, né? No sentido de humanizar a imagem dos órgãos, de humanizar a imagem das carreiras, de gerar inspirações, né? Eu acho que isso tem um poder importante também. O capítulo 6 do guia, ele traz orientações quanto a conteúdos básicos dos eixos transversais. Enfatizando novamente, esse episódio é para falar do guia, não especificamente do CNU, então não entendam que a gente está falando do que poderia cair ou não do CNU, não é, Gabriela? Para contextualizar bem a nossa contribuição aqui, mas eu queria que você falasse, né, da realidade brasileira, políticas públicas, desenvolvimento nacional, como orientações de conteúdos para eixos transversais nos próximos concursos públicos. Legal. Então, esse foi, na verdade, o capítulo que, de alguma forma, originou a discussão do guia, como eu mencionei, né? A ideia de que a gente deveria ter metas básicas que fossem comuns a qualquer concurso, não importa se o cara vai prestar um concurso de TI ou vai prestar um concurso de ATPS, uma carreira transversal ou específica, são coisas que qualquer servidor público deveria saber. E o que a gente fez nesse capítulo, como eu falei, foi juntar vários especialistas em temas específicos e, em primeiro lugar, fazer uma conversa. Foram várias reuniões para fazer isso tudo, além do trabalho de escrita, né? Mas teve uma primeira conversa, que foi uma conversa um pouco de falar assim, quais são os grandes temas que não podem faltar num concurso público, né? Assim, o que todo servidor público deveria saber ou fazer ou acreditar minimamente, né? De novo, acho que tem, como eu falei, tem um processo pedagógico aqui, mesmo que as pessoas não necessariamente acreditem nisso, o fato de ter que estudar, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Tudo bem, você pode não ser a favor de direitos, mas o fato de você ter que estudar que existem, ter que estudar porque existem as suas histórias, pode ajudar num processo de cidadania mesmo, né? Então, a gente organizou isso em algumas temáticas, tem uma primeira discussão toda de um eixo transversal, que tem a ver, como você falou, com essa coisa do ethos, do servir, e aí um servidor público tem que conhecer a realidade brasileira, porque não vai trabalhar no Estado aleatório, ele vai trabalhar no Estado brasileiro, entender, ainda mais no governo federal, né, como o exemplo que eu dei, um servidor que viveu a vida inteira em Brasília, ele tem que conhecer que existe um país diverso, heterogêneo, né, que é muito além do seu próprio quintal. Depois tem toda uma discussão vinculada mais a Estado, políticas públicas e democracia, que ela é mais conceitual, entender o que é o Estado brasileiro, o que são políticas públicas, entender o que é a democracia e o nosso modelo de democracia, o que é cidadania, né? Quais são os cuidados que a gente tem que ter para garantir inclusão, como é que a gente consegue combinar a cidadania com diversidade, enfim, toda essa discussão que tem a ver com nossa concepção de Estado democrático de direito. Depois tem uma discussão que eu diria que é a que tem em comum hoje em todos os concursos, que é a discussão mais jurídica, né? Quase todo concurso fala de direito constitucional e administrativo. E tem que falar mesmo. Mas o que a gente fez foi tentar trazer para cá concepções e elementos que vão além do que é, em geral, o direito constitucional e administrativo aplicado ao órgão, porque é isso que acontece muitas vezes, né? Então, você vai ser, não o caso da AGU, porque a AGU é mais geral, mas, sei lá, você vai prestar um concurso de ATPS e você pega o pedaço da Constituição que fala de direito social, estou chutando, né? Mas tem coisas que todo mundo tem que saber. Por exemplo, a ideia de que, no nosso modelo jurídico, você tem diferentes tipos de liberdades. O nosso modelo jurídico é baseado numa ideia de um estado de bem-estar social, que é muito específico, né? E que ele vai se materializar em vários lugares da nossa Constituição, né? A ideia de que, por exemplo, os nossos princípios constitucionais, eles não são só princípio no sentido de decoreba, né? Isso é uma coisa que a gente tem discutido muito nos cursos de formação.
Os direitos constitucionais, eles são princípios da atuação de um servidor público, é o ethos burocrático, né? Por que a gente quer servidores públicos que atuem com legalidade, com isonomia? Porque é assim que o Estado funciona bem, né? Então, um pouco tentar transformar esses conteúdos, que em geral são decoreba, o que fala o artigo XYZ, tentar trabalhar eles muito mais com uma lógica de aplicação e de resolução de problema. Depois, a gente tem uma outra parte das ementas que são mais voltadas a uma perspectiva socioeconômica do Brasil, né? Que é uma outra coisa que, em geral, falta. Porque quem estuda para concursos da área de infraestrutura e econômica estudam isso, mas quem estuda para áreas de política social, em geral, não estuda modelos de desenvolvimento, né? Então, você tem uma incompatibilidade. Aí, o que a gente quis aqui entrar foi tentar combinar essa ideia de o desenvolvimento significa combater desigualdades, então, política social e política econômica e de infraestrutura tem que estar tudo junto, porque, na verdade, elas estão operando em uma mesma sociedade. Como é que você combina essas duas coisas? Mas como é que a gente pensa a integração de temas, sei lá, mercado de trabalho junto com infraestrutura urbana, né? Como é que você precisa combinar esses temas? E um servidor público que vai pensar numa solução de, sei lá, vaga em creche, ele precisa pensar em mobilidade, né? Então, um pouco essa ideia, de novo, a coisa do pensamento mais complexo, de integrar temas que, em geral, não são cobrados nos concursos, porque eles ficam só pensando em caixinhas. E aí, mesmo que a gente não faça carreira transversal, aqui a gente está tentando fazer um concurso com um olhar um pouco mais transversal. Aí, claramente, a gente tem toda uma discussão que é muito importante para o Brasil, de pensar a sociedade de diversidade e desigualdade de certos grupos sociais, né? Então, vem toda a discussão do que é diversidade, política de identidade, política afirmativa, o que é pensar a questão de gênero e de raça no Brasil, tanto historicamente como constitucionalmente, como o seu impacto em termos de pensar política pública. Aí volto, assim, você percebe como a gente está tentando juntar os temas. Então, não é assim, eu vou só saber que existe política afirmativa. Como é que política afirmativa está dentro de um marco constitucional? Como é que isso se materializa em termos de instrumento de gestão? Como é que se materializa em termos de ação política? Né? Um pouco tentar juntar essas várias questões. E aí a gente entra em várias questões mais não diria contemporâneas, mas contextuais. Então, como é que a gente pensa dinâmica e estrutura demográfica no Brasil hoje, mobilidade social, violência, questões regionais, são questões de contexto. Agora, como eu falei, os próprios temas, Rose, eles já são temas que estão tentando buscar integração. Então, quem for abrir o guia vai ver que a gente tem vários exemplos concretos dessas integrações. Mas, além disso, o guia reforça muito a importância de não se fazer prova de decoreba, no sentido de o que diz o artigo tal, ou qual é a taxa de crescimento do Brasil. Mas pensar, por exemplo, questões mais analíticas, de lógica, de resolução de problema, que permitam fazer essa junção desses elementos. Como experiência de concurseira, eu entendo, né, quando vocês falam de conteudista, né, aquela coisa de decoreba, e a gente acaba ficando em ilhas cognitivas, assim, de cada assunto, de cada matéria, e sem fazer as relações entre elas. Isso dificulta até a memorização do conteúdo, né? De entender o conteúdo, na verdade. E daí, quando o capítulo 6 ele traz esses eixos, eu vejo que os conteúdos eles começam a conversar um com o outro, e acaba fazendo mais sentido, né, quando a gente está estudando o constitucional, a separação dos poderes, a importância disso na implementação da política pública, quando se fala da cidadania, os direitos humanos, onde é que entra. Então, essa junção dos conceitos e a aplicação prática, né, da nossa realidade. Exato, porque assim, se a gente quer pessoas no Estado que sejam capazes de resolver problemas complexos, essas pessoas têm que ter capacidade de fazer raciocínio complexo. E o raciocínio complexo, ele não passa por estruturas cognitivas, setoriais, disciplinares, ele passa por ver um problema e falar, nossa, como é que eu soluciono esse problema? E o problema não é setorial, não é disciplinar, ele é muito mais complexo, né? Então, é justamente isso, é uma tentativa de
de sair da lógica tradicional de, assim, quem vai prestar auditoria só vai aprender questões relacionadas à auditoria. Então, quem vai trabalhar com auditoria, em qualquer órgão de controle que seja, o objeto é política pública. Se a pessoa não manjar de política pública, ela não vai conseguir fazer bem o seu trabalho. Vai ficar bitolado em checklist de certo ou errado. Sim. E vai gerar um bruto apagão decisório como que a gente tem vivido, né? Então, um pouco essa coisa de, assim, como é que você vai para além da caixinha, né? Sim, muito bom. A dificuldade na prática, né? A pessoa passa no concurso na situação atual, né? E quando chega para realizar a atividade, é tudo muito do zero e não tem nada a ver com aquilo que a gente viu na preparação para o concurso. Claro que o conteúdo é importante, vai trabalhar com auditoria, saber as técnicas de auditoria e tal, mas na hora de viver aquilo, você pegar uma auditoria na prática, ou pegar uma informação para analisar como analista de políticas sociais, e não encontrar nada daquilo que você viu, se acabou estudando durante 3 anos, é meio frustrante e um retrabalho, porque você vai levar bastante tempo de novo para estar apto a colocar em prática, né, essa sua atuação no serviço público. Exato, é isso mesmo, né? E a gente pode ter um ganho de tempo e de eficiência se a gente já consegue fazer as pessoas estudarem dessa maneira, né? Sim. Você já tem saltos aí, né? Já tem a visão de fora do Estado, lendo sobre isso, e após entrar no serviço público, vai agregar a sua vivência do outro lado, né? Como a entrega para a sociedade. Muito importante. Eu adorei a nossa conversa. E aprendi muito aqui. Nossa, quando eu comentei com algumas colegas que são a TPS, principalmente, né, que a gente acaba consumindo muito, né, os seus materiais, assim, né, as suas publicações, vídeos também, elas ficaram tão felizes. Ai, a Gabriela, sim, ela aceitou. Eu fiquei muito feliz de você ter aceitado. Muito obrigada. Trabalho maravilhoso que você faz, Rose. Eu sou uma super entusiasta da administração pública e dos servidores e das servidoras públicas. Eu acho que a gente tem que investir em trazer pessoas mais alinhadas com os nossos princípios do Estado Democrático de Direito para dentro do Estado. A gente tem que criar um Estado que seja mais motivador e satisfatório para as pessoas trabalharem, enfim. O Estado tem que ser um espaço de exercício da vocação, né? Profissional, e eu fico muito feliz de ter iniciativas como a sua, que estão investindo em informar pessoas que possam passar em concursos públicos. Obrigada. É bastante difícil, né, conseguir apoio, inclusive, né, para fazer, mas no microambiente, do jeito que, de acordo com o alcance que vai tendo o projeto, eu já me sinto uma pessoa realizada de estar implementando esse projeto, e vendo hoje 9 concurseiros do Bolsa Família estudando com materiais de qualidade, e eles são, assim, muito agitados no estudo, né, muito interessados, tiram dúvida comigo, a gente tem um grupo no WhatsApp, vão tirando dúvidas comigo, e se sentem já felizes pela oportunidade de estar estudando, que é independente de aprovação, porque isso não depende, não é uma coisa exata, quanto tempo de estuda para ser aprovado. Cada um tem sua realidade, seu histórico escolar, né, a sua realidade no dia a dia. Então, o fato de já estarem estudando, eles já estão se sentindo realizados também. E eu compartilho desse sentimento, né? Então, são várias campanhas que o Pode Concurseiro vai reabrindo para trazer mais beneficiários do Bolsa Família a ter essa oportunidade de estudar para concurso público e, quem sabe, né, estar do outro lado ajudando a implementação das políticas públicas. Se você quiser deixar uma mensagem para o concurseiro que está aí do outro lado ansioso com o CNU, porque é tudo muito novo e eles estão com medo, entendeu, Gabriel? Eles estão com medo. Acho que eu só vou desejar boa sorte para vocês. Nenhum concurso público é fácil, mas eu passei num concurso eu sou professora licenciada da Universidade Federal da ABC, e eu acho que foi o 4º concurso que eu prestei de docente até passar, né? E meu orientador sempre dizia, calma que o seu lugar está guardado, né? Ele dizia, um dia você é a bola da vez. E aconteceu, então é isso. Eu acho que desejar boa sorte para vocês. É um processo difícil, é um processo cansativo,
mas é um processo que, ao mesmo tempo, vale muito a pena, especialmente se vocês têm o brilho no olho de trabalhar no Estado, de trabalhar na administração pública. Eu acho que quem trabalha no Estado consegue realizar muitos sonhos, né? Consegue ver a sua vocação sendo alcançada quando está no lugar certo, com as pessoas certas. E eu espero que esse seja o caso de todos e todas vocês. Então, muita resiliência nesse processo e muita sorte. E eu espero poder um dia entrevistar vocês como servidores públicos trabalhando já na administração pública. Vai ser ótimo. Muito obrigada, Gabriela, e obrigada pelo espaço, né, de estar aqui nessa representação, né, do que é o estudo por trás de todo o processo de um concurso público, no estudo para os concursos públicos, na verdade, porque não é focando apenas no CNU, mas para repensar todo esses certames, né, que a gente acaba enfrentando durante o processo como concurseiro. E ter pessoas que estão repensando o processo, né, é muito importante para a sociedade como um todo. Eu fiz até uma entrevista semana passada sobre o Guia Lilás, que é sobre assédio moral, com a Ariana. Foi maravilhoso. E eu fiquei muito feliz de saber que estão pensando sobre isso, né? Colocando no papel os exemplos muito práticos. E quem viveu o assédio moral se enxerga naquele manual, né? Naquele guia. E ver que estão pensando sobre responsabilização e tradução de uma linguagem mais acessível para as pessoas, não ter que pegar aquela quantidade de normas e ficar procurando onde se encaixa, né, a situação. É isso, assim, tem muita coisa que a gente precisa que seja feita dentro do Estado, tem muito espaço para transformação, tem muito espaço para ação, e a gente precisa de cada vez mais pessoas melhores, mais motivadas, trabalhando na administração pública, né? A Ariana é uma dessas que tem o olho brilhando, assim como você e tantas outras pessoas que a gente conhece por aí. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, porque eu amei esse episódio. Muito obrigada, Gabriela, por ter aceitado o convite. E até o próximo episódio, pessoal. Grande beijo. Parar a gravação.